Alô Esmeraldino, alô Esmeraldinas, estamos de volta aqui com o canal Eu Sou Esmeraldino, estudo sobre o Goiás. E esse ano foi o ano daqueles. Cássio, você que no início do ano não estava confiante, esperava um ano tão ruim? Boa noite, Alex. Bem-vindo de volta, torcedor, depois de um longo tempo, né? Bem-vindo aí, Iris também. Eu esperava um ano bem ruim, o que se confirmou na prática, infelizmente, a gente não subiu. Putz, estou lascado. Fica a pergunta no ar, né? Seria esse o pior ano da história do Goiás? Um dos piores é certeza, né? O que você acha, Iris? Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Muito bom estar aqui de volta com vocês. É um prazer estar aqui, Alex Lázaro, Cássio Ricardo, aos nossos ouvintes também. Sobre o ano do Goiás. Muito bem levantado por você, Cássio. Eu me lembro aqui, ó. No finalzinho dos anos 80, o Goiás foi eliminado nas quartas de finais do Campeonato Goiano pela Jataiense. E, consequentemente, ficou fora das semifinais. Isso repetiu em 2020 com a Aparecidense. Ficamos nas quartas também, fomos impedidos de ir para as semifinais. E agora, no ano passado, né, 2023, fomos eliminados pelo Goiás. Diante disso, a gente pode dizer assim, se não o pior ano, podemos afirmar que foi um dos piores. E não esqueça de dar aquele like, aquela curtida, falar para o amigo que voltamos com o canal, e a sua opinião, seu comentário é sempre muito importante. Cássio, 3 treinadores no ano, nenhum jogador revelado, nenhum objetivo conquistado. Fomos eliminados no Campeonato Goiano na quartas de finais com um time sem série. Saímos da Copa Verde, oitavas de finais da Copa do Brasil. O que dizer desse ano, Cássio? Por que foi tão trágico? Olha, assim, o porquê é difícil você levantar um motivo só, né? Obviamente é um conjunto de fatores. E o que parece, tá difícil para a gente que é torcedor do Goiás. Parece que o Goiás está numa escada e cada ano ele desce um degrau a mais. Quando você pensa, não tem como ficar pior, fica pior. O estranho é porque a gente pode analisar o time desse ano, eu vou falar alguns jogadores que eu lembro aqui bem rapidamente, a gente deve ter começado com o Ian Souto, Edu, Everton, Alano, glorioso Alano do meu amigo Iris. E isso você está falando do Goiano? Do Goiano, sim. Vamos a gente começou a instalação rapidinho aqui. Vai lá, manda aí. Era Tadeu, né? Nosso querido Tadeu, Everton, Diego, o Diego substituindo, Ian Souto, seu ídolo, né? Edu, Sander, Wellington, Juninho, depois o Ivan Torres, por onde anda o Paraguai, né? O nosso lendário Vinícius, Alano e Pedrinho, Brenner Culano, Getúlio e Paulo Baier. E também entrou ainda no jogo Luiz Henrique, né? Então, poucos jogadores que estavam no Goiânia terminaram o brasileiro. Assim, fica difícil um time desse dar certo, realmente, né? Se você olhar pelo lado da qualidade técnica, mas em outros anos o Goiás já teve times tão ruins quanto esse. E fica a pergunta, se a gente analisar a questão técnica aqui, por que esse ano deu pior que nos outros anos? O Goiás ele vem repetindo essa receita aí todo ano, de jogadores de baixa qualidade, né? Mas, assim, especificar para você um único motivo, eu não sei, mas eu poderia levantar aqui. Vamos lá, baixa qualidade. Nós tivemos a contratação de bons jogadores para a Série A, de Série A, inclusive, né? Thiago Galhardo, o Juninho, o Gava, e esse time era tão baixa qualidade assim, ou o problema não era no elenco, nos jogadores, no planejamento? O que é a sua opinião sobre essa questão? Não, mas peraí, antes de passar para o Iris aí, você está falando o contexto do ano todo, né? Eu estou começando lá no Campeonato Goiano, né? Não, vamos lá. Antes disso, a gente já teve vários reversos, Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Verde, mas conclui aí, Iris, passa para você aí. Mas, Cássio, saímos do Goiano invicto, né? O time não era dos... Você tá de brincadeira, né? Mas é um dado. Fatality. Você tá de brincadeira. Alex, ficar falando do primeiro semestre, do primeiro semestre, o começo do ano para o Goiás, eu acho que nem vale a pena. Eu vou para aquilo que você perguntou para mim mesmo. A questão do começo, né? Da montagem do time para o Campeonato Brasileiro. Uma coisa, nós não podemos aqui dizer que não foi. Quando começou aquela movimentação de contratação de jogador, anuncia David Bay, Thiago Galhardo, anuncia Regis, anuncia não sei quem mais tem,
fomos unânimes, né? De que eram bons jogadores e houve toda aquela dinâmica de expectativa da torcida. Inclusive, o programa de sócio-torcedor deu aquela alavancada, foi lá em cima, deu aquele pico devido a isso aí. Quer dizer, é uma coisa que não tem como a gente questionar. Agora, por que não deu certo? É outra discussão. E o interessante é que começou o ano com a expectativa de 100 Pinheiros, né? Porque com o CEO, o Cássio Rio aí, seria esse um dos motivos? O time ficou sem dono, tivemos 3 treinadores, só para recapitular aqui, Zé Ricardo, depois o Plataforma, né? O nosso querido Zanardi, e terminou o ano com o Mancini. Seria esse um dos pontos, Cássio? É um dos pontos, né? E assim, essa questão dos Pinheiros no Goiás é velha. Assim, a gente tem que tentar muito não ser injusta, né? Mas se a gente colocar aqui uma questão, vamos imaginar uma pirâmide. O que está no topo aqui? É a direção, é a parte de cima, a alta cúpula do Goiás. Ao que me parece, eles escorraçaram todo mundo lá, porque aparentemente todo mundo que está no Goiás não serve, né? Que dirigiu o Goiás, que foi presidente, não serve, foi mal visto, foi escorraçado, e outros profissionais também. Preparadores físicos, né, que eu acho que pesou muito a questão física esse ano, mas enfim, preparador físico, treinadores que por aqui passaram, que as portas do Goiás já se fecharam. Então poderíamos passar por isso, pela questão dos treinadores, né, um projeto que a gente não tem a longo prazo, o Goiás não consegue construir esse projeto a médio e longo prazo, é sempre um tapa-buraco ali, o elenco desqualificado, a questão física, essa briga política, né, porque tem alta cúpula e talvez, politicamente falando, esse também foi um dos piores anos do Goiás, porque é ano que a todo momento estava vazando ali uma questão de problema com a diretoria, Edminho saindo, Edminho voltando, Paulo Rogério Pinheiro fala alguma coisa ali, gente que era da oposição, que hoje está na situação, que entra no meio para apagar incêndio, gente tentando minar trabalho de CEO, então uma verdadeira bagunça. Eu acho que essa salada de frutas, eu acho não, né, com certeza, essa salada de frutas pesou bastante dentro do campo também. Eu vou chamar o Willis aqui, mas antes, Cássio, você falou em elenco desqualificado, mas você foi lá no aeroporto buscar o Galhardo, tudo, o David Braz, é uma contradição isso aí, não? Não, de fato, esses são jogadores qualificados aí para a Série B, ao meu ver, né? Vieram com esses status pelo menos. Agora, assim, não deu certo, não correspondeu, isso é fato. Eu acho que a questão física pesou bastante. Para mim, o time do Goiás é um time lento, um time que não conseguia correr, jogadores que não conseguiam entregar dentro de campo. Aí tem a questão, se esses medalhões que vieram não quiseram jogar, ou se foi o elenco que estava ali que não quis jogadores ganhando esses salários altos no Goiás, porque também isso é uma historinha que já vem no Goiás há muitos anos. Foi assim na época do Fernandão, o Goiás tinha um time muito poderoso, poderia ter até brigado pelo título, não conseguiu. Foi assim na época do Petkovic também, agora se repete de novo. Então o Goiás tem um problema toda vez que traz jogador bom. Mas eu não acho que a solução seja só trazer jogador com baixos salários, todo esse tipo de aposta. Eu acho que pelo menos nisso o Goiás acertou. Esse foi um ano diferente, né? Pelo menos isso, que o Goiás tentou apostar um pouco mais alto na questão dos jogadores e até com o treinador, porque a gente vai começar o próximo ano já com o treinador definido, né? Coisa que não acontecia assim há muito tempo. Então, apoiei sim a contratação, mas evidentemente não deu certo. O Iris, é interessante que o Goiás, depois de um pífio campeonato goiano, ele iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro, gerando uma expectativa positiva, com o time jogando bem, vencendo os adversários, e depois foi perdendo rendimento. O que foi da questão do time? Isso que o Cássio falou, preparo físico, falta de planejamento, o porquê desses medalhões não terem jogado jogadores que eu, da minha parte aqui, elogiei todos, né? O David Braz e companhia aí, como o Galhardo, Messias. Ô, Alex, eu concordo um pouco com esses fatores levantados aí pelo Cássio, mas eu não posso deixar de falar daquela questão assim, da influência das questões administrativas dentro do campo. De repente eu posso trabalhar com a questão de ciúmes, um ganhando lá 400 e tanto, outro ganhando menos, questão de divisão no elenco, você ganha mais, eu ganho menos, aí junta com algumas questões administrativas, essa troca de treinadores, começamos com um,
no primeiro momento do ano, adentramos no Campeonato Brasileiro, no outro, de repente já era outro. Então, isso tudo influencia. Então, na verdade, foi um conjunto de fatores que levou essa derrocada aí. Mas olha só, eu me incluo nisso daí, a gente ficou pedindo cabeça de treinador aqui. Inclusive. Me inclua fora. Não, por favor, né? Eu não pedi a cabeça do Zanardi. Eu fui defensor fiel, porque eu acho que tem que ter continuismo, sequência, né? Tudo bem, vou te isentar disso daí, mas inclusive a maior parte do torcedor falava que demorou demais mandar o Zanardi embora. Isso é um fato, né? E segunda coisa, se a gente falar o problema técnico aí, a gente colocar os mesmos jogadores que não estavam rendendo e agora estão. O Breno Herculano é um, o Paulo Baia é outro, o Juninho é outro, o Gava é outro, que não estava jogando nada e depois subiu espantosamente de produção aí nas últimas rodadas. Então, assim, o problema não era técnico. Gente, o fator aí do problema de treinador, ele passa por alguns viés também. Entra na questão de tática, às vezes o cara não sabe armar um time bem taticamente, entra nas questões de saber escalar certo, entra nas questões de saber substituir certo, leitura de jogo, na hora de manter um jogador, na hora de substituir. Na opinião de vocês, houve uma discrepância muito grande de Zanardi para Mancini nesse quesito? Não. Também não. Até porque a sequência boa do Zanardi no início, depois a sequência boa do Mancini no final. Não será coincidência também o fato do termina o Goiano, o Edminho afasta. Goiás começa bem no Brasileiro, Edminho volta, houve uma decadência, essa decadência que o Iris falou. Edminho afasta definitivamente, o time recupera o fôlego. Não seria isso para vocês também? Tem uma áurea, não sei o que aí, com Edminho chega, o negócio tá para trás. Isso é muito no campo no campo empírico, é muito no campo de achismo. De intuição. Não dá para discutir futebol tratando de intuição, meu amigo. Por falar em Pinheiros, tem um Pinheiro que fez um bom trabalho. A nossa base fez um bom trabalho, foi bem no Campeonato Brasileiro, foi bem na Copa São Paulo dentro da medida do possível. Infelizmente não revelamos, mas é um ponto positivo desse ano trágico, né, Cássio? Não, claro que não é. Mas por que não seria? Não revelou ninguém. Qual que é o ponto positivo? Mas aí, vamos lá. A gente tem que trabalhar. A função da base é fazer um bom time para disputar as competições, e aí a função do elenco profissional de puxar esses jogadores. Inclusive, pela essa oscilação aí, difícil ia ser aproveitado. Mas, por exemplo, no elenco principal nós tínhamos o Natan. O Natan, na minha opinião, foi injustiçado. Ele merecia ter jogado mais. Vocês concordam? Sim, concordo. O Pedrinho já era, né? O Pedrinho já teve mais chance do que futebol. Então, mas eu acho que na base dávamos para tirar, principalmente em momentos, alguns jogadores que poderiam ter ajudado mais, né? O Iris ou o Cássio. Ou você acha que o momento de oscilação de fato prejudica estar lançando esses jogadores? Prejudica, obviamente que prejudica, né? É até complicado, é muito complicado, porque a cobrança da torcida vai ser muito grande. Mas se a gente traça um paralelo aqui, o melhor time da base do Goiás foi o time do Eric lá, que foi vice-campeão daquele time. A gente só aproveitou o Eric, né? Tinha o famigerado aí, Felipe Macedo, meu Deus! Felipe Saturnino, tinha uma galera muito ruim de bola também. E o time chegou à final. A final, não foi nem semifinal, acho que foi a final, né? Então, mas vamos lá, vamos colocar assim que ele fez um trabalho razoável, né? Eu acho que poderia ter sido melhor executado o trabalho. Mas a gente não, igual eu reitero, né? A função da base, ele tem que entregar o jogador, disponibilizar para o elenco profissional. É o elenco profissional que não aproveitou, né, eles. E vamos para mais um ano, eu acho que, quem aqui lembra, já é o 5º ano que a gente não revela ninguém, né? A última venda nossa aqui foi o Michael, que não é revelação, né? Que não é nosso jogador da base. Essa questão de você for jogador da base, a gente aqui no Goiás a gente reclama muito, que usa muito pouco a base, mas isso aí é quase que no futebol brasileiro. Quase que no futebol brasileiro é uma máxima, a gente usa muito pouco a base. Está preferindo fazer aquelas contratações de grandes valores. Já caminhando para o final, não esqueça de dar a sua curtida, lembrar o pessoal aí que a gente está de volta, então compartilhe. Eu queria só uma pergunta final.
para vocês aqui 2 nomes, foram do início ao final, né? Que é o Andrino e o Paciello. O Paciello agora foi embora. O trabalho do Andrino deixou a desejar também por essa oscilação aí. Será que não faltou comando do diretor, do responsável pelo futebol ali, para vocês? Ô, Alex, assim, deixou a desejar, sim, faltou comando. Inclusive, até na questão de lá dar a entrevista, falar na hora que tinha que falar. A questão das contratações, eu não critico o Andrino, eu não critico. Ele mandou bem nas contratações, os caras que não quiseram, que não deu certo, mas ele não contratou mal. E faltou alguma coisa assim. Você, Cássio. Evidentemente o trabalho, sim, foi falho, mas eu acho que eu vou concordar aí, vou endossar as palavras do Isa. Eu acho que na questão da montagem do elenco, ele pode ter acertado, poderia ter melhorado um pouco mais na segunda janela de transferências, né? Então, mas acho que apesar das falhas, eu acho que ele fez um bom trabalho na montagem do elenco, tá? Por mais que não tenha dado certo, aí já é uma outra história. É isso aí, torcedor. Se você curtiu, gostou, não gostou, comente, curte e até a próxima. Até a próxima, Cássio. Até a próxima e para quem estiver vendo o vídeo aí, deixe uma sugestão aqui embaixo sobre o conteúdo que vocês querem para o próximo vídeo. O Goiás está de treinador novo, quer saber quem é? Quer mais sobre isso ou algum outro tema? Deixa a sugestão aqui. Vai lá, tchau, galera. Até mais, meu amigo Iris. Um abraço, Alex Lázaro, um abraço, Cássio Ricardo. Muito bom, meu povo, estar com vocês. Vamos que vamos! Deus é o nosso Pai.